E aí galera, eu sou o Fabiano do Istro Doidos. Eu sou o Japa. E aí doidão? E aí doidona? Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai gravar um vídeo sobre o quê? Sobre o quê, Japa? Sobre sair na subida usando freio de mão. Só o freio de mão? Também freio do pé. Só o freio do pé? E controlar a embreagem. Então é isso aí, a gente vai fazer uma aula hoje que eu chamo de aula Ai meu Deus. Porque todo aluno, mano, não sei se seu aluno já fez isso. Todo aluno que parar na subida fala, ai meu Deus, e agora? Então a aula vai ser essa. E o Cauê vai dar uma força aqui pra gente nas gravações. Tamo aqui junto. Ele dirige, já dirige bem pra caramba. Só que onde ele mora não tem rampa. Então ele vai também tirar essas dúvidas aí na rampa. É nóis, tamo junto. Galera, tem que prestar bastante atenção nessa aula, porque essa aula de hoje é bem complicada. Então presta muita atenção e a gente vai dividir em três partes, que são sair usando freio de mão, só o freio de mão. E a gente vai mostrar também uma hora que a gente vai usar o freio de mão para sair, mas o freio de mão não tá ajudando naquela subida, porque é muito acentuada. E a gente vai ter que usar um pouco o freio do pé, junto com o freio de mão. E a saída usando só a embreagem e o freio do pé. Galera, só para vocês entenderem como funciona, a gente vai fazer o que? A gente vai parar na subida. Então eu tô vindo aqui devagarzinho, parei na subida. Você parou na subida, você vai fazer o que? Com o pé no freio, na embreagem, né, para o carro não morrer. Eu vou acionar o freio de mão. Então eu vou puxar o freio de mão aqui, ó, e o carro vai ficar parado. Só que o que acontece? Quando eu puxo o freio de mão, ele é responsável por quê? Por travar as rodas traseiras do carro. Então, dependendo da subida, não vai adiantar eu só deixar o freio de mão puxado, porque o carro vai voltar. Por que ele não voltou agora? Porque eu continuo com o pé no freio. Se eu quero deixar o carro estacionado, eu vou fazer o quê? Desligar o carro e sem tirar o pé do freio, eu vou colocar a primeira. Então, pro lado esquerdo aqui pra frente, como vocês já viram nos outros vídeos. E aí eu posso fazer o quê? Soltar o pé da embreagem primeiro. Por que eu vou soltar o pé da embreagem primeiro? Porque eu soltando o pé da embreagem primeiro, a primeira tá ajudando a segurar o carro agora. Se eu tirar o pé do freio, ó, o carro dá uma levantadinha na traseira, mas ele não volta. Porque o que tá segurando o carro é a primeira marcha e o freio de mão. Então, para estacionar, para parar numa subida, o ideal é a gente deixar o carro em marcha, engatado, e o freio de mão puxado. E agora a gente vai fazer a saída. E quando for ligar o carro, a subida, nunca você vai apertar a embreagem primeiro. Porque se você apertar a embreagem, o carro vai descer. Aí você aperta o freio, em seguida aperta a embreagem. Com os dois apertados, você vai ligar o carro. Antes de você tirar o pé do freio, você vai achando a embreagem, né? Aí você lembra que o freio de mão está levantado. Quando você começar a tirar o pé da embreagem, você vai perceber que o carro começou a tremer. O conta-giro vai dar uma caída, né? Nessa hora você já pode tirar o pé do freio, porque o freio de mão está segurando também e a embreagem já está no ponto. Aí o segredo é você ir acelerando aos poucos. Mantenha o giro acima de 1,5, perto do 2, depende da subida. Se a subida for muito pesada, acelera mais. Aí você viu que o carro deu uma levantada na frente, você abaixa o freio de mão, continua a aceleração constante, vai tirando o pé aos poucos da embreagem. E o carro vai saindo, e aumentando a aceleração, e soltando a embreagem. Aí ele parou de tremer, tira o pé da embreagem, libera toda a embreagem e vai acelerando. E o carro vai saindo. Todo mundo fala freio de mão, né? Na verdade, assim, o que acontece? O brasileiro, ele gosta de colocar apelido em tudo. Então, isso aí é como se fosse um apelido. O freio de mão é porque a gente puxa ele com a mão. Mas o nome verdadeiro do freio de mão é freio de estacionamento. Então, na hora que você para o seu carro, você vai estacionar o carro, você vai acionar o freio de estacionamento. E tem até uma forma correta de você puxar o freio de mão ou o freio de estacionamento, que não vai danificar ele, que vai ter uma vida útil melhor dele. Se você para no lugar e puxa o freio de mão assim, ó, ele vai fazer mau barulhão. E se você puxar mais forte ainda, ele vai forçar mais ainda. O que você tem que fazer? Você faz dessa forma, ó. Você vai puxar ele com o botão apertado. Ah, mas Fabiano, se eu puxar com o botão apertado, ele não vai travar, ele vai chegar no limite que não vai mais. Mas exatamente, eu vou fazer isso aqui, ó, pra puxar, pra não fazer barulho. E no final eu vou puxar ele um pouquinho mais. Eu vou soltar o botão e vou travar. Bem mais prático. Porque você chegar no lugar e fazer assim, ó. Se chegar à noite de madrugada em algum lugar, você vai fazer um barulhão puxando o freio de mão. Principalmente se for um Uno. Que o Uno faz um barulhão, freio de mão, né? Ele chega e vai... Então você vai puxar o freio de mão aqui, ó. Chegou aqui em cima, puxa um pouquinho mais. E vou tirando o pé do freio pra ver se o carro vai voltar, ó. Puxo mais. Parou. Agora o carro não volta mais. O freio de mão, ele é responsável por segurar as rodas traseiras do carro. Então, se eu solto a embreagem devagarzinho em primeira e eu tô só com o freio de mão acionado, a frente do carro vai levantar. Por quê? Porque o freio de mão, ele segura a roda traseira. Então a frente do carro tá livre.
E se eu tiver com o pé no freio, mesmo com o freio de mão puxado, a frente do carro não vai levantar. Por quê? Quando eu piso lá no pé do freio, a frente do carro não levanta mais. Sempre presta atenção. Ah, mas a frente do carro não tá levantando. Nossa, se não estiver levantando, você não estiver sentindo a frente do carro dar uma levantadinha, então você tá com o pé no freio. E o que pode acontecer também, que a frente do carro não levanta, é você tá em segunda, terceira, quarta e quinta marcha. Geralmente o pessoal coloca a terceira, né? Errado. Vai colocar a primeira e coloca a terceira. Aí você vai soltando um pouquinho, o carro morre. Vai soltando um pouquinho, o carro morre. Então tem que ficar atento sempre nesses detalhes aí. Então, galera, é exatamente isso que a gente vai fazer. Soltar a embreagem devagarzinho. A frente do carro vai levantar. Levantou. Dá uma aceleradinha devagarzinho. Aí o carro vai ter um pouquinho mais de força. Aí você vai soltar o freio de mão tranquilamente. Se o carro voltar, por que ele tá voltando? Todos os momentos que o carro volta, é porque falta soltar um pouquinho mais a embreagem. Então você vai achando aos poucos. Opa, tirei o pé do freio. Ou soltei o freio de mão e voltou. Opa, peraí. Vou achar o ponto. Solta um pouquinho mais a embreagem. Solta um pouquinho mais. Até o ponto certo. Que o ponto certo vai ser na onde? Na hora que a embreagem segura o carro. Ali é o ponto certo, naquele momento ali você não precisa se desesperar, pode ficar tranquilo, acelerar um pouquinho mais e soltando o resto da embreagem bem devagar. No final, tem que soltar a embreagem bem devagar, não pode esquecer. Então agora a gente vai sair sem usar o freio de mão, só usando o freio do pé. O processo é como se fosse sair numa reta mesmo. Só que rampa, subida, ladeira, você tem que ter muita paciência, porque assim, todo mundo que quer dirigir já quer sair desesperadamente. Então você tem que fazer o quê? Ter paciência. Ah, mas Fabiano, meu vizinho sai rápido, meu marido sai rápido, meu tio sai rápido. Meu, não adianta. Você tem que fazer devagar, porque quando você for fazendo devagar várias vezes, você vai aprender. Se você tentar toda hora sair rápido e sair na sorte, aí vai ser difícil de você aprender a sair numa subida tranquilamente. Então você vai ter que fazer bem devagarzinho, do jeito que a gente vai mostrar aqui. Então eu vou achar o ponto da embreagem. Coloquei a primeira para sair, aí soltou a embreagem devagarzinho até o contagiro descer ali para baixo do 1. Aí eu vou tirar o pé do freio devagarzinho. Por que eu vou soltando devagar? Para o carro não descer. Aqui eu soltei o pé do freio todo e o carro já não volta mais. Aí eu vou fazer o que? Primeiro eu vou acelerar para dar força pro motor, acelerar bem. Não tô soltando a embreagem nada e o carro já tá começando a andar. Começou a andar, eu vou soltando bem devagarzinho a embreagem. Eu não posso tirar o pé todo da embreagem. Então galera, valeu aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar uma mensagem pra vocês que a embreagem, na relação, ela é o quê? Ela é mulher. Então a mulher tem que tratar como? Tratar com carinho. Então a embreagem, se você soltar com tudo a embreagem, não vai pra frente, o carro não vai sair do lugar. É como se fosse uma mulher na relação, uma mulher que manda. Não é não, Japa? É isso aí. Cauê aqui, ó, agora virou um piloto de verdade. Então, a aula foi muito interessante, tirei muitas dúvidas. Tava muito confuso em relação a sair na rampa. Legal. Quem tiver dúvida, manda aí que eles vão resolver, gente. Nos comentários aí. Comenta aí que a gente vai responder todos os comentários. Se tiver sugestões de vídeos também, só colocar aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreve. Dá o like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais, nos grupos, com aquela sua cunhada lá que tá com dificuldade de dirigir, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Só compartilhar. Tamo junto. Ô, quem é cremoso, mano? É o cremoso lá, não é cremoso não. O moleque, vou ficar nas fotos assim, cara, é magrinho assim, ó. Não vi não, mano.